Olá, na aula de hoje, continuando a aula de sistema locomotor, vamos falar agora do tecido muscular. Como eu tinha falado para vocês, no sistema nervoso autônomo, temos três tipos de tecido muscular: cardíaco, esquelético e liso. Função é permitir a contração e produção de movimentos. O músculo liso está presente no estômago, na bexiga, no útero, no intestino, na pele e nos vasos sanguíneos. Já no sistema cardíaco, está presente apenas no coração. E o tecido muscular esquelético está presente em todo o músculo esquelético. Sua função assegura o movimento dos órgãos internos. Os tecidos muscular cardíaco a gente pode chamar também de miocárdio. Aqui o sistema muscular esquelético, temos aqui temos o esternocleidomastóide do pescoço, peitoral, deltoide, bíceps, temos o bíceps braquial no braço, serrátil anterior, serrátil anterior. Temos adúltor longo, tem o reto femoral na coxa, o sartório, tibial, da tíbia, lá nas pernas, grácil. Temos também o reto abdominal, a linha alba, oblíquo externo, o iliopsoas, pectíneo, o vaso lateral, vaso medial. E anterior, a gente tem o deltoide, redondo menor, rentoide maior, o infraespinhal, romboide maior, a grande dorsal nas costas, o glúteo superior nos glúteos, adutor magno, o bíceps femoral, o fêmur semimembranoso, bíceps femoral semitendinoso, o sóleo e o fibular curto. Os músculos da face, temos o frontal, que é responsável pela mastigação ou morder, temos o temporal, temos o orbicular dos olhos, temos o masseter, que é responsável pela movimentação das mandíbulas, temos o esternocleidomastóide, que permite a cabeça girar e se inclinar para frente e para trás. Está presente no pescoço. Vendo agora nos outros animais, a gente tem a contração muscular presente nos quinidários. Temos aqui a célula nervosa, ela interage com as células sensoriais. As células nervosas ela interage com as células sensoriais e células epitélio-musculares, elas também têm células musculares contráteis. O mesmo tipo de resposta motora é usada para diferentes propósitos, por exemplo, reflexo e captura de alimentos, fugas de predadores e mesmo tipo somente mais acelerado no tempo. Temos a musculatura dos plateumintos, aqui. Pode verificar aqui também esse corte. Musculaturas em hemateumintos. Musculaturas nos anelídeos. Seta acabou saindo aqui do lugar. Que é uma musculatura circular, que vocês podem ver aqui. É tudo esse em vermelho. Vamos falar do armazenamento de glicose e gordura. O açúcar proveniente do alimento, a gente digere ele no sistema gastrointestinal, a gente digere no estômago, ele passa para o intestino delgado, no qual é encaminhado para a corrente sanguínea. O excesso de açúcar no sangue é encaminhado então para ser armazenado em forma de glicose nos tecidos musculares, também nos fígados, chamamos de glicogênio.
o açúcar armazenado nos músculos e no fígado. O excesso desse açúcar, já no glicogênio no músculo e no fígado, ele é encaminhado então para as células adiposas. Então, para que ele seja armazenado nesses tecidos adiposos, ele é transformado em gordura, em lipídio. Tá? Quem é que controla esse processo é o hormônio liberado pelo pâncreas, a insulina. A insulina ajuda a armazenar no músculo, no fígado, no tecido adiposo. Já o glucagon libera esse açúcar presente em forma de glicogênio do músculo, do açúcar para a corrente sanguínea, processo contrário. Em exercícios, a realização de exercícios constantes, a gente acaba então eliminando essa gordura, a gente gasta mais rápido esse glicogênio para a produção de energia. Então, assim é quebrado as moléculas de gordura presente no adipócitos para que possa ser utilizado uma parte deles na produção de energia, como o açúcar. A importância do cálcio. O cálcio está presente em vários vegetais e derivados do leite, também em sardinha. O cálcio, em ovo também. O cálcio, ele é importante tanto para a calcificação dos ossos, para deixar os ossos firmes, como também para a contração muscular. Esse cálcio, como eu tinha falado na aula de sistema tegumentar, aqui a vitamina D que a gente acaba adquirindo dos alimentos ovos, leite e peixe, essa vitamina D, para ser transformada numa substância que vai ajudar na calcificação dos ossos, é necessário tomar sol naqueles períodos exatos. Esse cálcio, então, essa vitamina vai ajudar então a calcificar os ossos. O excesso desses cálcio que permanecer na corrente sanguínea, ela será então eliminada na urina. O problema é que, se tiver cálcio que permanecer no rim, que faz a filtração da corrente sanguínea e manda as excretas para a uretra para ser eliminada na urina, acaba permanecendo esse cálcio. Permanecendo esse cálcio, ele age como um ímã, atraindo os demais íons que é filtrado no rim, filtra a corrente sanguínea. Eles acabam se juntando e formando cálculo renal, a pedra no rins. Falar da contração muscular e reflexão, que é importante o cálcio para contração muscular, o cálcio que fica calcificado no osso, quando a gente necessita dele e não tem disponível na corrente sanguínea, é retirado do osso, o próprio organismo retira do osso para auxiliar na contração muscular. A contração muscular é voluntária. Temos também a reflexão. Ora aqui um exemplo, um estímulo externo que acaba levando a esse receptor, essa fibra sensorial, que leva essa informação para o sistema nervoso central. Aqui, tem um exemplo, um corte da medula. Esse corte para ver internamente a medula óssea, onde está presente os neurônios de associação na substância cinzenta. Essas informações chegam no glândio, vai para os neurônios, o gânglio está presente na substância branca. Essas informações passam da fibra sensorial para os neurônios de associação, no qual ele retorna essa informação para que possa ocorrer então um reflexo. Então, ao contrário da contração muscular, ele é um pouco mais lento. Temos a locomoção de quinidários. Temos os pólipos, normalmente os pólipos a gente pode chamar as medusas, por exemplo. Eles são sésseis e permanecem fixos no mar.
mas eles podem também se locomover. Dessa forma, dando como se fossem cambalhotas. Já na fase, quando ela está na fase de medusa, a locomoção ela pode nadar dessa forma, pegando impulsos e pegando altitude na água. Temos os pés ambulacrais dos equinodermatas. São pequenos túbulos com ou sem as ventosas que propicia essa movimentação. Ao contrário do Patrick do Bob Esponja, as estrelas do mar caminham desta forma. E como acontece essa locomoção? Através dessa água do mar. Os pés ambulacrais funcionam com a água, através da água. Vocês podem perceber aqui no primeiro, que a água entra pelo canal mandripóreo. Esse canal mandripóreo, ele vai seguir caminho para o canal circular. Desse canal circular, ele vai para o canal radial. O radial, ele chega então nas ampolas. Nas ampolas, ele chega por fim nos pés ambulacrários, do qual a água sai e ele se movimenta. Esse é o sistema ambulacrário. Já na forma de larva, quando os equinodermatas são em forma de larva, eles possuem braços ciliados e se movem através da água por meio dos seus cílios, presentes nesses cílios, presentes os braços ciliados. Então eles se locomovem por dessa forma. A locomoção de cefalópodes, os molúsculos, é através dos jatos de água lançado para frente e o animal então se desloca para trás. O jato de água lançado para trás, o animal se desloca para frente. Aí sucessivamente. A ausência ou presença de pés, quando as conchas se abrem, presente nos bivalves, eles possuem esses pés, e abaixo dos pés a presença de bicho. Quando ele abre, ele normalmente, como ele é filtrador, ele não precisa se movimentar. Ele acaba filtrando a corrente de água e passando pelas brânquias, ele consegue adquirir esses nutrientes presentes na água. Mas quando ele precisa se locomover, ele abrindo as conchas nos bivalves, duas conchas, ele acabam botando esses pés para fora, no qual está presente também esse biso. Os pés locomotores de gastrópodes, da forma que eles se movimentam. Chegando nos artrópodes, especificamente nos hexápodas, os insetos com asas, que são a maioria, se locomovem com as asas. As asas são, assim, o mesmo nome, que chama as asas de aves, mas não tem a mesma origem. As asas do inseto estão presentes em nervuras e a quitina aqui para tornar resistente e impermeável. Eles também possuem pernas, os artrópodes, qual ele dá o nome, as pernas ou apêndices articulados. Os crustáceos, que são artrópodes também, eles têm diversas formas de habitats. Então, a forma de locomover também é diferente. Todos os animais terrestres, eles possuem, por exemplo, os tatuzinho, tatu-bola, tatuzinho de jardim, ele se locomove através dos apêndices, ambiente terrestre. Temos as cracas, elas são sésseis, elas permanecem no costão rochoso, então elas não se movimentam. Temos o zooplâncton, que é representado principalmente pelas dáfnis, pulga d'água. Um deles são larvas de crustáceos.
e eles são levados pela água do mar. Eles acabam se locomovendo dessa forma, sendo carregados pela água do mar. Todo o zooplâncton dessa forma que se movimenta. Todos os bentônicos, eles se locomovem andando, assim como os animais terrestres, mas no fundo do mar, que é no caso das lagostas, dos camarões, dos ciris e caranguejos. Temos agora formas de movimentação na água, os néctons chamamos, são os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os peixes agnatas também. Eles possuem nadadeiras. As dorsais, normalmente a gente chama as costas, as ventrais ou peitorais, nas nadadeiras à frente, as nadadeiras anais e as nadadeiras caudal. Mesma forma, nos condrictis, os peixes cartilaginosos, que possuem nadadeira dorsal, a nadadeira pélvica ou anal, a nadadeira dorsal e nadadeira caudal. A forma hidrodinâmica é a forma fusiforme, assim como uma bala de revólver. Essa forma possibilita uma movimentação mais rápida dos peixes. A bexiga natatória e a locomoção dos peixes, eles possuem uma bexiga natatória, no qual ele armazena ar, armazena gases dentro dessa bexiga natatória. Quando ela se enche, ele consegue flutuar. Quando ele acaba se contraindo, ele acaba saindo esses gases, ele acaba afundando. Então é dessa forma que o peixe consegue se movimentar em profundidades, em determinadas profundidades na água. A bexiga natatória nos peixes de nadadeira carnosa, os peixes pulmonados, desenvolveu para formar o pulmão. Temos aqui os peixes na latiméria e os peixes dipnoi, que eles possuem. E são os peixes que têm a transição, na verdade não a transição, mas que provavelmente que deu os animais próximos a eles, parecidos a eles, que originou os tetrápodes, que são os animais terrestres, os vertebrados terrestres. Eles possuem essas nadadeiras essas nadadeiras mais carnosas, que lembram os membros dos tetrápodes, e possuem pulmão, que pulmão serve para respirar fora d'água. Vocês podem ver os grupos dos peixes, e temos as lampreias, temos as feiticeiras, temos os condrictis, que é as quimeras, arraias e tubarões, temos a actinopterígeos, ou teleósteos, que são os peixes de nadadeira raiada, e os peixes selacanto, a latiméria, né? E os dipnóis, que são os peixes de nadadeira carnosa e pulmonados. Aqui são os dipnói. Existe apenas 3 espécies, presente na Austrália, na África e na América do Sul. Conquista do meio terrestre, acredita na evolução, que alguma espécie são antepassados dos animais terrestres. Eles desenvolveram, a partir desses, tinha características próximas desses peixes, se desenvolveram para o ambiente terrestre, que são os membros dos tetrápodes. Que a anatomia das nadadeiras. Temos aqui dos dipnoi, eles possuem a coluna vertebral, está presente em toda a cauda. A coluna vertebral também nos cartilaginosos, mas quando tem os demais peixes, o peixe ósseo de nadadeira raiada, eles não possuem a coluna até o final da cauda. Por isso que chamamos então de cauda
raiada. Diversas caudas, os peixes de cauda raiada, os peixes ossos. Aqui temos alguma anatomia dos ossos e do possível antepassado dos tetrápodes, anatomia entre eles, um fóssil conhecido que verifica que eles possuem, que o peixe pulmonar de nadadeira carnosa possui, que nem os demais vertebrados terrestres, possui o húmero, possui a urna, o rádio, assim como nossos braços. E o antepassado dos primeiros tetrápodes também possui essa anatomia dos ossos. O primeiro grupo tetrápodes, que são os anfíbios, representado pelos anuros, salamandras e cecílias. Eles possuem duas formas de vida, tanto quando eles têm a nadadeira, eles estão no ambiente aquático, assim que eles têm os membros anterior e posterior, eles estão no ambiente terrestre. Eles utilizam, mas eles precisam ainda da água, de ambiente úmido para respiração cutânea, e ambiente na água para poder realizar o acasalamento, a reprodução. Temos também outras formas especializadas de nados dos tetrápodes. Exemplo, os anfíbios e os patos, por exemplo, pato, marreco, cisne, eles possuem membranas interdigitais para conseguir melhor nadar no ambiente aquático. Temos também outros animais aquáticos que desenvolveram dos terrestres, dos tetrápodes, como as aves, os pinguins, os marrecos, patos, cisne, ganso. E nos mamíferos temos também os cetáceos, baleias e golfinhos. Temos foca, leão marinho, que desenvolveram dos tetrápodes os membros para se locomover na terra, e eles desenvolveram novamente, retornaram para nadadeiras ou barbatanas, no caso dos cetáceos, golfinhos e baleias. Podem verificar que eles possuem barbatanas ou nadadeiras, estruturas para locomoção na água, mas ele não deixa de ser mamífero. Aqui, evidência do desenvolvimento dos tetrápodes para um ambiente aquático, provavelmente terrestre, como se assemelha muito às focas, aos leão marinho, desenvolvendo então até chegar nos membros posteriores reduzidos, movimento acima, como o das baleias modernas, até chegar nas baleias modernas. Adaptação de aves para voos, assim como peixes, uma forma aerodinâmica, na verdade no ar, para ganhar velocidade na locomoção no ar, assim como uma bala de revólver. Os ossos são pneumáticos, ocos e leves, são aéreos que a gente fala, ocos, asas rígidas e leves, impermeáveis ao ar e à água. O externo em forma de quilha e fortes músculos ligados à quilha. E eles possuem também sacos aéreos, que se enchem de ar para que ele possa permanecer um tempo maior voando. Então eles possuem esses sacos aéreos posteriores e anteriores, além dos pulmões. Temos então aqui a quilha, que é o desenvolvimento do externo, para poder comportar os músculos peitorais maiores e mais fortes.
Tá? Vocês podem ver o peito de frango, que ele é maior, que tem bastante músculo, para que ele possa auxiliar no bater das asas. Além das aves, os insetos também que eu falei, têm asas para locomover. E os mamíferos, os únicos mamíferos com asas, são os morcegos. Eles têm os dedos, as falanges dessa forma, para a formação da membrana alar, para auxiliar no voo. Também temos planar, uma forma de se planar no ar, no caso dos esquilos voadores. Não é necessariamente asas, mas eles conseguem planar no ar. Forma de movimentação terrestre. Temos a marcha, os animais que se apoiam toda a extensão da pata no solo, são animais plantígrados, chimpanzés, ursos. Nós, seres humanos, a gente não possui todos, além da gente andar ereto, a gente anda só com os membros anteriores. A gente não utiliza toda a planta do pé para se locomover, é só a ponta ou a parte de trás. A forma de locomoção de corrida está presente nos animais que apoiam no solo apenas os dedos, as digitígrafos, que chamamos, são mais presentes nos predadores, como os felinos, os canídeos. Os animais que apoiam no solo apenas uma última falange dos dedos, os animais anguligrados, por exemplo, os cavalos, as zebras. Temos a forma de locomoção de salto em animais com membros posteriores, como as patas de trás. Elas são maiores e mais fortes que os membros anteriores. Então, os membros posteriores são maiores e os membros posteriores às vezes têm a forma de Z. Podem verificar em coelho, em canguru, em sapos, anuros em geral. Já a forma de locomoção reptação são presentes nos animais sem membros, como minhocas, as serpentes, também presente em cecílias, que são aqueles anfíbios fossórios. Eles se deslocam arrastando o seu corpo sobre o solo. Outros animais, como os largatos e jacarés, crocodilos, eles possuem membros dispostos numa posição lateral, então eles não suportam o peso do corpo. Esses répteis se apoiam nas patas, se arrastam nas regiões ventrais, a barriga, no solo, deslocando-se por ondulações rápidas do corpo, como os largatos. Vocês podem perceber que o crocodilo, os membros estão nas laterais, os membros nem aguentam o corpo dele, assim como os largatos também. Eles acabam arrastando os ventres como a serpente, as minhocas e as cecílias. Locomoção saltadora, a gente pode ver em canguru, em coelho, em anuros em geral. As patas traseiras são maiores que as anteriores, projeção do corpo para a frente, contato com o solo, o peso do corpo é suportado pelos membros anteriores, como vocês podem ver aqui. Membros posteriores dobrados em forma de Z. E quando o animal se encontra em repouso. Temos também as patas das aves. Aqui muitas aves, elas se locomovem com as asas, então as patas posteriores, na verdade, as asas seriam os membros anteriores. As patas têm várias especialidades, inclusive para alimentação. Temos os carnívoros, eles possuem as patas com garras curvas e afiadas. Os piscívoros comem peixes, possuem patas com membros interdigitais. Eles nadam, né? Eles são de ambiente aquático. Os insectívoros, eles possuem a pata curta com 3 dedos, localizadas na frente e situada na parte posterior. Temos os granívoros.
As patas com os 2 dedos localizados na frente dos situados para trás, adequados para agarrar. Assim, no poleiro, se agarrar em galhos. Locomoção de serpentes, a gente pode verificar que ela tem várias formas. Tem a sanfonada, tem a serpentino, que é a mais padrão, ou ondulada. Temos a ondulada, temos a forma retilínea, que é mais nas cobras mais pesadas, movimento retilínear. Temos também a movimentação em concertina. E a locomoção dos anelídeos, que ele utiliza aquela musculação circular para apoiar-se, mais o auxílio dessas cerdas, porque os anelídeos, eles são oligoquetos, que eles possuem mais ou menos cerdas, que auxiliam a eles se apoiarem no solo para locomover o seu corpo. Locomoção, movimento chama de peristálticos, lembra-se a musculatura do sistema nervoso bem mais desenvolvida. As cerdas esticadas seguram a minhoca no lugar. Quando a minhoca se estica, as cerdas se embutem. O sentido da movimentação vocês podem perceber tanto aqui e aqui também. Bom, essa foi a segunda aula de locomoção, sistema locomotor. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, até mais. Tchau, tchau.